Bom, eu vim como função hoje aqui falar um pouquinho para vocês o que seria esse direito eletrônico e quebrar um pouquinho a barreira, se já existe um direito eletrônico, se não existe um direito eletrônico e se os profissionais, tanto da área do direito como da área técnica, precisam lidar com as situações jurídicas e todas as implicações que trazem as novas tecnologias, né? Então, é engraçado pensar nesse tipo de assunto, porque eu dou aula em algumas outras universidades, também em cursos que não são vinculados à área jurídica. Por exemplo, eu dou aula de pós-graduação de cursos de segurança da informação, onde os alunos, em sua grande maioria, eles têm uma formação exclusivamente técnica, né? E lá no final do curso eu tenho a minha cadeira de Direito, para passar um pouquinho dos conceitos jurídicos para todas essas pessoas que têm uma formação técnica, né? E aí vocês imaginam, no último semestre do curso, os alunos veem na grade ali a área jurídica, né? E de repente aparece um advogado e na cabeça dele ele vai vir aqui falar de leis, de decisões judiciais, deve ser a coisa mais chata do mundo, né? E é bom isso, né? Porque você tem aquele público na sua frente que, num primeiro momento, pode ser até, entre aspas, hostil, quando de repente, quando você começa a falar um pouquinho acerca do direito e todas as implicações jurídicas que isso nos traz, no final do curso está todo mundo perguntando se deve fazer a graduação em Direito, se tem alguma pós-graduação em Direito Eletrônico e como é que se faz para entrar nesse nicho de mercado. Porque, por bem ou por mal, o que nós estamos falando aqui quando nós falamos de Direito Eletrônico, né? Existe uma nova área do direito? Na realidade, o direito eletrônico, ele traz todas as ramificações do direito. Ou seja, nós estamos falando de direito civil, nós estamos falando de direito penal, nós estamos falando de direito tributário, nós estamos falando de direito comercial e todas as áreas do direito. O que se modifica, nesse ponto de vista, é a prova em si, né? Como que as novas tecnologias, elas influenciam nessa questão jurídica como um todo. E para trazer para vocês algumas questões de importância do direito eletrônico daqui para o futuro, por exemplo, a Polícia Federal, ela já divulgou oficialmente uma estimativa que daqui a 10 anos, mais ou menos, 90% de todos os crimes, eles estarão vinculados aos crimes eletrônicos, né? Por exemplo, já foi divulgado também oficialmente que as fraudes bancárias são superiores, por exemplo, ao tráfico de entorpecentes, né? Dentro do escritório do qual eu sou sócio, junto com o Renato Opsiblum, é impressionante, porque a gente vive isso 24 horas por dia. Mas o escritório, por exemplo, teve um crescimento de ao menos 70% no último ano. Por quê? Porque tudo está migrando para essa área do direito. E eu gostaria de citar aqui alguns exemplos para vocês terem uma ideia da importância disso tudo, né? Vou contar um pequeno caso aqui rapidamente, já que eu tenho um tempo de 10 minutos aqui para dividir com o coordenador Valderes. Uma cliente nossa, ela recebeu um e-mail que foi enviado para todos os contatos pessoais e profissionais dela. E nessa mensagem tinha uma conta de e-mail em nome dela, pegaram uma foto dela normal, fizeram uma montagem, colocaram ela no corpo de uma mulher nua, e essa foto foi enviada através de um e-mail que se passava por ela para todos os contatos pessoais e profissionais dela. E nessa foto e nessa mensagem se dizia ali: olá pessoal, tudo bem? Eu agora tive problemas profissionais e virei uma garota de programa. Se vocês quiserem saber se isso é verdade ou não, está aqui meu celular, podem entrar em contato. E realmente era o celular dela, né? E agora, para todos os contatos pessoais e profissionais dela, né? Bom, não preciso nem dizer que praticamente acabou com a vida dessa pessoa, né? Vamos fazer uma investigação, vamos preservar a prova adequadamente, a prova daquele ilícito, vamos entrar com ações de quebra de sigilo contra os provedores de acesso para descobrir a origem dessa mensagem que se passava por ela, né? Ótimo. Descobrimos a origem, entramos com uma ação de quebra de sigilo e descobrimos que essa mensagem partiu da casa do ex-namorado dela, né? Muito bem. E agora? A gente precisa ter certeza da autoria, além da prova da materialidade que nós já tínhamos, certo? Porque, principalmente, para a área criminal, a gente precisa ter essa certeza. Fizemos uma medida de busca e apreensão, né, onde os materiais eletrônicos foram apreendidos, foi feito um laudo pericial e ficou comprovado que realmente foi o ex-namorado
que fez aquelas montagens e que enviou aquelas mensagens eletrônicas. Ótimo. Existe algum crime nesse tipo de situação? Sim, crimes contra a honra, certo? Calúnia, injúria e difamação. Nesse caso, não calúnia, difamação e injúria. Qual é a pena máxima para esses crimes? Não ultrapassa 2 anos. Se não ultrapassa 2 anos, juizado especial criminal. Ou seja, ou pagamento de cesta básica ou composição civil, certo? Ótimo. Esclarecemos para a nossa cliente que no Brasil, infelizmente, apesar de você acabar com a vida de uma pessoa, a pena não passa de 2 anos, né? E agora, o que faremos? Vamos entrar então com uma ação de indenização pelos danos morais sofridos? Sem dúvida. Isso foi na comarca de uma comarca no interior de Minas Gerais. Entramos com a ação de indenização comprovando toda essa situação. Juiz de primeira instância de Minas Gerais condenou o réu ao pagamento de R$5.000 de indenização por danos morais. O que vocês acham disso? Né? Dá vontade de fazer alguma coisa contra ele, para ver se realmente isso seria dessa forma, né? R$5.000, a vida da pessoa terminada. Bom, recorremos para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E aí veio a reforma da decisão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou a decisão para condenar o autor o réu daquela ação em R$100.000. Tá? O sujeito vai ter dinheiro para arcar? Provavelmente não, mas só de ligar para a cliente e passar aquela decisão reformada, a sensação de justiça que ela teve foi sensacional, né? Mas eu queria trazer um caso como esses para vocês, por quê? Porque a grande questão é a seguinte, tudo bem, um crime contra a honra, a pena máxima não pode ultrapassar 2 anos? Sem dúvida, mas o que a internet trouxe? Qual que é o potencial ofensivo que a internet nos traz? Né? Ou seja, uma coisa é alguém ofender uma pessoa verbalmente, ou por escrito. Outra coisa, isso é ficar na internet para sempre, né? Muitas vezes a justiça absolve alguém, mas a internet não. Vou citar um outro exemplo para vocês. Teve um caso, e esse vocês devem se lembrar, aonde faleceu, infelizmente, numa festa de calouros da Universidade de São Paulo, né, um dos calouros. E um dos veteranos foi acusado daquele homicídio. Esse veterano ele foi absolvido pelo STF, transitado em julgado. Só que na época desse acidente, foram divulgadas diversas mensagens como sendo aquela pessoa o autor do ilícito. Certo? Ele foi absolvido pelo STF. Até hoje, na internet, se alguém vai pesquisar o nome desse médico, atualmente doutor, encontra-se ali aquela matéria. Ou seja, a justiça absolveu o sujeito e a internet continua condenando, certo? Então, são situações fáticas que estão no nosso dia a dia, né? A gente que vive isso dentro do escritório é impressionante, só que muitas vezes a gente percebe que quem está fora às vezes não tem ciência e consciência de que tudo isso pode acontecer. E eu citei aqui 2 casos de pessoas físicas, mas na grande realidade os maiores problemas são empresariais, né, como os casos de vazamento de informação de dentro da empresa. Atualmente, com um simples clique, a pessoa pode divulgar ali o coração da empresa para o mundo. E como é que você vai correr atrás desse prejuízo? Muitas vezes não dá para correr atrás. E o monitoramento desses sistemas, ele é permitido? Constitucionalmente é válido, uma vez que a Constituição prevê a intimidade, a privacidade e o direito à propriedade da empresa, né? Então, o nosso curso ele vai trazer todas essas questões, tanto a parte jurídica como a parte técnica, que é fundamental com essa parceria com a Impacta. Por quê? Porque nós sempre temos que lidar com os advogados e com os assistentes técnicos ou peritos. E é impressionante o que falta no mercado esse tipo de profissional. Para vocês terem uma ideia, no Brasil, pelo menos na comarca aqui da capital, normalmente são 3 peritos judiciais que são nomeados em todos os casos envolvendo direito eletrônico. Por quê? Porque não tem profissionais suficientes na área, né? Estou um pouco apressado aqui em razão do meu tempo, mas o curso vai trazer disciplinas de introdução ao direito eletrônico, de segurança da informação, de perícia forense, de comércio eletrônico, de responsabilidade civil, de crimes eletrônicos e, só para finalizar, a Lei 11.419 de 2006, ela instituiu o processo eletrônico, né? Então não tem mais como o mundo jurídico deixar de lidar com essa disciplina. Por quê? Com o tempo, todos os advogados eles vão ter que ter ali o seu certificado digital para poder peticionar.
por exemplo, aqui em São Paulo tem o Fórum da Freguesia do Ó, que ele não aceita papel, é tudo eletrônico. Se você for ali com uma petição em papel, eles não aceitam. Essa petição vai ter que ser enviada eletronicamente. Então, realmente, a tendência, principalmente no Brasil, onde a gente tem a criatividade dos brasileiros para boas e más finalidades, né, infelizmente, né, a tendência realmente é o direito eletrônico. Eu convido a todos para participar do nosso curso. Espero, sinceramente, que vocês gostem, porque o leque de professores também são do mais alto nível.